Boa noite. Hoje, dia 1º de dezembro, são 19 horas e 5 minutos. Estamos começando a gravação desse material que vai estar disponível depois lá nas aulas ao vivo dentro da plataforma Hotmart. O objetivo hoje é bem rápido, é mostrar as diferenças que foram implementadas no código do indicador Tóquio, a versão que está sendo liberada agora, acabou de ser liberada na plataforma Hotmart, a versão 108. Quero mostrar aqui rapidamente o que foi implementado hoje. Um segundinho só. Então, a gente tem como melhorias, como alterações na versão, né? Algumas melhorias que foram feitas no código e algumas correções de bugs que estavam acontecendo. A gente melhorou a rotina de validação dos horários permitidos e proibidos, que são os horários de notícias. Criamos um recurso muito interessante, que é o auto range, que vai ser mostrado depois em detalhes. Temos a plotagem, né, o desenho das linhas de alvo e stop quando o indicador está ativo no gráfico. E passamos a utilizar a função de minimal price increment do Profit para que a gente tenha compatibilidade do nosso código também com o índice, embora todos os backtests tenham sido feitos no dólar, no 5R, nada nos impede de fazer estudos com o ativo índice também. E, por último, foi incluído no código a possibilidade de aumentar a quantidade de contratos. Isso serve para backtests, mas também pode servir para automação, quem optar por fazer a automação do operacional. Nesse momento, a questão da compatibilidade de automação, eu ainda recomendo que se utilizem as ordens OCO para automação, ao invés da utilização do próprio código para executar as ordens. Ainda a incompatibilidade com algumas ferramentas da Nelogica ainda torna mais seguro utilizar as ordens OCO, tanto para entrada, né, tanto para alvo quanto para stop, né, nas nossas operações. E a quantidade de contratos, então, também configurado lá dentro da própria ferramenta de automação. Para quem vai usar apenas como indicador, esse novo recurso não é utilizado. Pode ficar marcado como padrão que vem, né, o default que vem no código, que é um contrato, né, para essa operação, para esse parâmetro. E, enfim, essas são as melhorias, então, que foram implementadas aí, já estão disponíveis no código 108, que está disponível já aqui para download. Tóquio V108 já está dentro da plataforma da Hotmart. Eu vou mostrar aqui no Profit agora como é que esse parâmetro aí se comporta. Eu vou inserir um indicador aqui, inserir indicador, e, vou inserir indicador, agora sim. Vou pesquisar aqui pelo 108, inserir, finalizar, aguardar ele carregar. Aqui tem um detalhe importante, que é quando inserir o indicador, ele vai acabar copiando a regra de coloração que está aplicada no gráfico, que é a própria regra de coloração já com o mesmo código, né, o 108. Se a gente olhar aqui, a gente vê que a regra de coloração é a que tá instalada, né, é a 108, ó, a regra de coloração 108. Mas aqui a gente clica em cima do indicador, pode ser aqui numa dessas linhas horizontais aqui, clica em cima dele e remove a regra de coloração para ele ficar com as linhas plotadas como a gente quer lá descrito no código. Então, eu vou explicar o que são essas linhas aí, que horizontais e verticais, né? Horizontais de alvo e de stop. Ok, antes disso, deixa eu só mostrar a parametrização, as propriedades do indicador. A gente tem aqui os parâmetros normais, faixa de início e faixa de fim, para 3 faixas de horário. A hora de encerramento, que é
também um recurso que tem que ser usado com atenção. Os 3 horários de notícias, que vem por padrão zero, e a gente pode, olhando para o calendário econômico, ver quais são os horários de notícias 3 estrelas e registrar aqui. Por exemplo, um horário, se 10 horas da manhã tem uma notícia, a gente vai digitar 10:00, sem 2 pontos, né? Só os 10:00. Se tem uma notícia às 9:30, a gente pode digitar 0930, ou então só 930, tanto faz, ele reconhece. Faixa de notícias, né? Aquele intervalo em minutos que a gente quer que ele não opere antes e depois da notícia. Eu uso um default de 15 minutos, mas pode ser usado um padrão mais curto. A faixa de tolerância é um parâmetro que eu recomendo deixar em zero, mas que ele em algumas situações pode ser aplicado. Gain e loss continua da mesma forma, e a gente tem agora os parâmetros percent alvo, percent stop, gatilho MACD e zona de reversão continuam iguais. A gente tem o parâmetro pullback e entrada, trades por dia e contratos. O parâmetro percent alvo e percent stop, eles fazem parte desse recurso novo que é o auto range. A gente tem um parâmetro uma variável que reconhece quando ou o gain ou o loss está zerado. Eu venho aqui e coloco zero e aplico. Ele reconhece que eu estou usando o auto range, que significa que o meu stop vai ser determinado pelo último fundo, quando eu estiver fazendo uma compra, ou pelo último topo, quando eu estiver fazendo uma venda. Então, se eu olhar aqui no gráfico, que ainda está na tela, na tela da direita aqui, eu perceber que a minha entrada sinalizou um alvo de 10 pontos e um stop de 9 pontos, que, era o que são os parâmetros que estão aqui em Gain e Loss, quando eu salvar, quando eu aplicar essa configuração, tirando o alvo aqui, colocando o alvo como zero, ele vai posicionar essa linha de alvo e essa linha de stop em relação, no caso dessa compra que eu estou sinalizando aqui, ele vai sinalizar o stop aqui embaixo e o alvo proporcional do mesmo tamanho. Se eu estiver usando percent 100 e 100, ele vai usar um alvo do mesmo tamanho para cima. Se eu colocar um percent 50%, ele vai fazer o alvo na metade do caminho. Então, eu vou mostrar aqui, ó, quando eu aplico o stop, o auto range, e claro, o indicador demora um pouquinho, mas olha como agora já mudou. Inclusive, ele nem reconheceu essa compra, porque ele ainda estava nessa última venda aqui. Então, ele reconheceu uma entrada aqui, procurou o último topo, posicionou o stop, perceba que fica um stop bem mais caro, e proporcional, ele lançou um alvo para baixo, do mesmo tamanho do stop, né? Então, aqui o alvo. Por que do mesmo tamanho? Porque quando eu defini aqui o percent, eu coloquei que os dois são 100%. Eu poderia colocar, por exemplo, um alvo o dobro do tamanho, se eu colocar 200% e aplicar, demora um pouquinho o indicador para recalcular todo o gráfico. Talvez ele, agora ele já mudou, como eu botei um alvo muito grande, ele mudou para uma operação anterior e acabou que essa operação aqui ele não fez. Mudou toda a configuração. Então, esses parâmetros a gente vai mudando durante o dia, ou durante o dia, ou durante a observação dos movimentos no dia, se a gente quer usar o alvo fixo ou não, e se a gente aceita fazer stops desse tamanho ou não. Inclusive, através dessa função de auto range, numa próxima versão do código, a gente vai ter uma função de risco máximo, onde a gente vai sinalizar ali, por exemplo, o risco máximo que eu aceito nesse trade do dólar seria de 15 pontos. Se eu coloco o auto range ativo e o trade tem 16 pontos de stop, ele não vai sinalizar para mim essa compra ou essa venda. Esse trade ele vai pular, não vai fazer esse trade. Só vai fazer trades que estiverem, né, dentro desse requisito aceito aí de 15 pontos de stop. E se eu tivesse colocado aqui nesse caso um alvo menor, ao invés de 100%, eu tivesse colocado 50% de alvo, esse trade que acontece aqui no box 325,
Se ele recalcular certinho agora, ó, ele manteve o stop no mesmo lugar, na linhazinha vermelha onde estava o S lá, e o alvo que estava aqui, ele encurtou e veio para cá, que é 50% desse stop aqui. E eu posso jogar isso da forma que eu achar mais conveniente para o meu operacional. Digamos que eu queira 25%, dei OK ali, né? Ele vai recalcular e ele vai me marcar, ó, aqui já tinha dado um trade, aqui deu um stop, não fez essa operação porque estava no mesmo movimento, tinha continuidade aqui, pegou essa compra aqui e deu um alvo de 25% desse stop. Então, tudo isso, à medida que a gente vai mexendo, muda as posições das operações. Por isso que em backtest a gente observou que o alvo de 10 pontos é o melhor alvo, e o alvo fixo, né, de 10 pontos é a melhor opção. Mas para que se tenha mais liberdade, para que se possa cada um trabalhar da forma que achar que se adapta melhor ao seu perfil, pode colocar um stop de 50% do movimento, ou maior, pode colocar um stop um pouco maior do que a pernada para tentar fazer operações mais longas, aí cada um vai achando seu operacional. A vantagem é justamente essa, que a gente tem uma liberdade operacional em cima de um setup, de um indicador que funciona com uma regra conhecida, que a gente sabe que tem um bom resultado no backtest. Ok. Deixa eu limpar a tela. Bom, vou remover esse indicador aqui. Eu quero mostrar, remover indicador Tóquio. Eu quero mostrar a diferença ou a vantagem, as vantagens da gente utilizar uma tela limpa somente com o indicador. Só um momento. Retomando, as vantagens da gente utilizar uma tela limpa em relação ao setup puro que a gente tem condições de analisar durante o dia e saber se a gente vai ou não fazer essa operação. Então, eu quero mostrar a vantagem de a gente ter o indicador ao longo do dia, o quanto isso torna mais fácil a operação. Ainda que muitas vezes a operação venha depois a estopar, mas a identificação do ponto de entrada correto dentro desse operacional, ela fica muito mais fácil. Então, eu vou pegar o último movimento aqui, que não vou ficar procurando no gráfico, né, dois pontos diferentes. Então, vamos olhar aqui na tela da esquerda, em que momento que a gente enxerga que pode fazer uma entrada no operacional Tóquio, que é um operacional no dólar 5R, Renko, com 5 ticks, box de 2 pontos, portanto, utilizando o MACD com a configuração 55, 26 e 9, média longa 55, média curta 26, média sinal 9, e em cima do MACD uma média de 9 períodos do histograma, que é essa média marrom aqui no meu gráfico. Vou usar a cor roxo aqui para sinalizar, fica mais fácil de ver, eu acho. Ou amarelo, amarelo. Amarelo fica mais fácil. Então, essa linha roxa aqui, marrom aqui, é a minha média de 9 do histograma. E eu tenho aqui no gráfico box positivos verde, box negativos vermelhos, que é o default do Profit. Detector de topos e fundos, padrão. Não coloquei nenhuma média para não complicar ainda mais. Esse operacional não exige o cruzamento de médias, é um operacional curto, então a gente não precisa focar tanto nesses cruzamentos de tendência mais longos, nessas formações de tendências mais longas. E a gente vai observar, para compra, a linha de 0,25 do histograma MACD, para venda, a linha de menos 0,25 do MACD, e a zona de reversão a gente considera 0,50 até menos 0,50. A linha zero aqui é uma referência para a gente perceber com mais clareza o momento em que o box está, a barra do MACD está ficando, do histograma MACD está ficando positivo ou negativo.
Boa noite, Pasquale. Então, seguindo o raciocínio, Pasquale, comecei às 19 horas aqui, estou dando seguimento na gravação, porque essa aula fica gravada, né? Então, eu estou dando seguimento na explicação. Esse iniciozinho, depois lá nas aulas gravadas, lá você tem acesso e consegue acompanhar. Mas fica à vontade, se tiver alguma dúvida aí, a Culano também chegando aí, se tiver alguma dúvida aí, fica à vontade. Bom, retomando o raciocínio, se eu tenho um box fechando acima, uma barra do histograma fechando acima da linha 0,25, depois de ter fechado alguma barra dentro da zona de reversão, como aqui, e eu tenho um box positivo aqui em cima, nesse alinhamento, quando fecha esse box, eu tenho uma entrada, então aqui no fechamento do box 372, ou seja, a entrada no box 373. Então, eu tenho que olhar ao mesmo tempo para o box, para o histograma, para a média, o box tem que fechar, aliás, o indicador aqui, né, o histograma tem que fechar, a barra do histograma tem que fechar acima dessa média, então aqui ele fechou acima do 0,5, do 0,25, tendo fechado uma barra dentro do 0,50 e menos 0,50, e aqui uma barra positiva, um box positivo indicando fechamento de compra no box 373. Eu tenho que olhar para tudo isso para enxergar esse movimento. Quando eu tenho a regra de coloração, somente a regra de coloração, eu olho aqui para o gráfico e eu vejo que o box 372 está sinalizando, ele é o primeiro box azul, ele está sinalizando que quando ele fechar, a gente tem a entrada no box 373. Não preciso olhar para o histograma, não preciso olhar para o MACD, não preciso olhar para as linhas ali, para o grid horizontal que a gente tem que incluir lá no MACD, não preciso olhar para médias, né? Isso não é uma necessidade desse operacional. Então, eu reconheço que aqui eu tenho uma entrada de compra. O stop, se eu estou usando uma ordem oco, né? Eu vou posicionar ela no tamanho que a gente está usando, que são 9 pontos, então são 4 boxes para trás aqui. Eu vou posicionar uma linha de stop aqui e eu vou posicionar um alvo de 2, 3, 4, 5 boxes de compra, que são os 10 pontos de alvo fixo, né, que eu sugiro que a gente use um alvo fixo aí de 10 pontos. Então, quando eu olho para o indicador com a regra de coloração, já fica fácil de eu entender o meu ponto de entrada, fica fácil de eu enxergar o meu alvo e meu stop se eu estiver usando a ordem open. Agora, isso aqui só com a regra de coloração. Agora eu vou inserir aqui em cima, além da regra de coloração, eu vou inserir a estratégia de execução e aplicar a mesma configuração que a gente está, estratégia de execução, eu vou aplicar a mesma configuração que a gente está usando para fazer, para que ela faça no gráfico a marcação dos nossos pontos de entrada e de saída. Então aqui eu tenho, por exemplo, ele marcou para mim a minha compra, exatamente no ponto, tá ali o verdinho, né, o tiquezinho verde, marcando buy, marcando a compra. E eu tenho aqui em cima o meu alvo, que está com 10 pontos. Né, eu até posso conferir essa parametrização da regra de coloração e do indicador, perdão, da estratégia de execução. A de cima é sempre a regra de coloração, então eu confiro faixa de início, né, os horários de notícias, valor de gain e de loss, né, tem que estar com 10 pontos e 9 pontos para alvo fixo. Aí eu não preciso me preocupar com o percent. Trades por dia, deixa bastante trades para o marcador trabalhar o dia inteiro, o indicador e a regra de coloração. E aqui, quando eu olho os parâmetros da estratégia de execução, tem que estar a mesma coisa, gain de 10 e loss de 9 pontos. Então, não vou nem preciso aplicar, mas ele já vai marcar aqui para mim exatamente o meu ponto de entrada, o meu ponto de saída, e se eu medir com o Profit aqui, ó, se eu medir com a ferramentinha, eu vou ver que eu tenho exatamente 10 pontos aqui entre a entrada e a saída. Bom, mas isso ainda é
apenas o editor de estratégias, a estratégia de execução, ela apenas serve para marcar no gráfico onde foram os pontos de entrada, entrada e saída das operações anteriores. Eu posso, ainda além disso, inserir, como eu fiz antes, inserir o indicador também. Então, eu vou inserir as três coisas: a regra de coloração, o indicador e a estratégia de execução. Não preciso inserir os três, né? Mas se eu quiser, eu posso inserir os três também. E se eu inserir ele aqui em cima, ok, demora um segundinho para carregar. Ele vai marcar para mim. Ah, lembra que eu falei que precisa, a sugestão, né? Vir aqui em cima do indicador, clicar com o botão direito e excluir a regra de coloração do indicador, para daí ele manter o padrão lá do código. E ele projeta para mim, enquanto eu estiver comprado, isso é importante. Então, quando ele realiza a compra, ele marca para mim uma linha horizontal no meu preço de entrada, para eu sempre ter a visão de onde é que está o meu preço de entrada. E ele marca para mim onde estaria o meu alvo. Ah, mas se eu já entrei na operação com a ordem oco, eu não preciso visualizar isso. Realmente, se vai fazer todas as operações e conseguir pegar no ponto correto, não precisa ficar olhando para o indicador marcar, porque as linhas da ordem oco, né? O comprado aqui em cima o alvo e aqui embaixo o stop, elas vão ficar acompanhando o preço também. A gente vai ver se está perto ou não do alvo e do stop. Mas se a gente não está na operação, a gente consegue acompanhar se a última entrada funcionou ou não nesse operacional. Nesse caso aqui, eu peguei o último trade do dia, nesse caso aqui funcionou. A anterior, eu estou vendo aqui que a entrada foi uma venda e que ele acabou pegando o stop aqui, ó, buy to cover, ele pegou o stop, que é a continuação da linha vermelha aqui. Então, esse último trade aqui foi uma compra que estopou. O seguinte, perdão, uma venda que estopou. Aqui foi uma compra que estopou. Então, essas são as três formas que a gente vai utilizar o indicador. A gente tem o indicador, tem a regra de coloração e tem a estratégia de execução. Não precisa usar os três, mas pode usar os três, e eu acho que durante o dia ajuda bastante a gente ter essas marcações aqui, principalmente as do indicador, onde a gente enxerga o ponto de entrada e o ponto de saída corretamente, e ver o quanto que chegou perto do stop, né? Por que que eu acho isso importante? Uma dica, né? Porque durante o dia a gente pode perceber que os stops que estão acontecendo estão sendo aqueles stop violino, aquela violinada que pega o trade e pega o stop do trade e volta a subir, por exemplo, nesse caso aqui, ou então, né, faz uma venda, ele vai lá, estopa e volta a descer. O que que a gente pode fazer nesse momento? Quando eu estou olhando para isso aqui, mesmo que eu não esteja operando ainda, eu consigo, de repente, durante o dia, chegar no indicador ou na estratégia de execução, chegar no indicador, vamos pegar aqui o indicador, ó, vamos marcar aqui propriedades, e eu vou dizer, olha, eu estou vendo que eu estou levando stops por um ponto. Então, eu vou lá no meu loss e eu aumento de 9, eu aumento, digamos, para 11 pontos, para tentar evitar a violinada. E aí, quando ele carregar ali, ó, eu vou ver que agora mudou a configuração do meu trade. Por exemplo, essa compra anterior aqui, tá vendo que desapareceram esses dois loss que eu tomei aqui embaixo? Esses dois loss que eu levei aqui, pelo fato de eu ter percebido que eu estava numa região de lateralização e eu ter usado o indicador para mudar essa amplitude de loss, o indicador marcou para mim 11 pontos agora, eu levei um calorão aqui, quase estopou, mas esse trade que foi uma compra aqui, ele pegou alvo aqui. Então, isso eu só alterei no indicador, né? Por isso que está aparecendo aqui esse monte de buy e sell to cover aqui. Agora, se eu alterar também, ó, na estratégia de execução, a regra de coloração eu não vou precisar mudar quase nunca. Mas na estratégia de execução, eu venho aqui e coloco o stop de 11 pontos também. E aí, aplico, ok, vai demorar um segundinho ali, pronto. Atualizou, já ficou certinho, ó. Compra aqui, a linha horizontal acompanha durante todo o trade no preço, no stop e no alvo.
e ele acabou pegando o alvo aqui. Então, de novo, qual a importância? A Lud chegou agora aí, boa noite, Lud. Qual a importância de eu usar o indicador durante o dia? Boa noite. Boa noite, Lud. Qual a importância de eu usar o indicador durante o dia? Além da regra de coloração e além da estratégia de execução. Para eu verificar, nesse caso aqui, eu consegui evitar, por exemplo, de levar 2 stops. E isso aqui não foi nem planejado, tá? Eu olhei agora aqui e disse, vou aumentar um pouquinho o stop. Eu nem tinha me dado conta que tinha essa compra aqui anterior. E só o fato de eu mudar o meu stop de 9 para 11 pontos, piorar o meu stop, teoricamente, em 12 pontos, me evitou de levar 2 stops aqui, que seriam 2 stops de 8 pontos. Na verdade, seriam 3 stops, porque eu teria tomado, nessa compra aqui, eu teria tomado um stop. Então, aqui, um stop aqui. Nessa venda, outro stop. Nessa outra venda aqui, outro stop. Nessa compra aqui, quase estopou, né? Não chegou. Ah, não, essa aqui não estopou. Desculpa, essa aqui não estopou. Agora, essa aqui sim. Então, seriam 2 stops aqui. E aí, esse último teria dado gain. O que que acontece? Né, o saldo das operações, como é que ficaria? 2 stops e um gain. 2 stops de 9 são 18 pontos. Com um gain de 10, eu ficaria com 18 menos 10, ficaria com 8 pontos negativo. Aí eu fiz um ajuste simples no indicador, eu percebi, justamente por estar levando violinadas ali atrás, eu percebi que se eu mudasse o meu stop, eu poderia não levar a violinada. Meu resultado, que era de menos 8, passou para mais 10. Ah, mas é só troca um gain para um stop. Faz a conta. A gente está passando de menos 8 para 10. Eu melhorei o meu resultado do dia em 18 pontos. É um resultado muito diferente. Perder 8 pontos no dia e ganhar 10 pontos no dia é um resultado muito diferente. Então, esses pequenos ajustes são feitos ao longo do dia. Eu acho que num dia como hoje, né, esses setups que dependem de uma amplitude um pouquinho maior, eles não funcionam bem se a gente utilizar parâmetros muito curtos. Então, hoje, por exemplo, usar um stop de 9, eu não cheguei a fazer, porque eu tive um problema familiar aí particular, eu não cheguei a acompanhar os robôs operando hoje. Eu sei que o resultado foi muito ruim no Tóquio, justamente porque ele estava com o padrão de 9 pontos de stop. E hoje, com certeza, não era um dia de usar 9 pontos de stop. Estava visível isso no código, no gráfico, não no código, no gráfico, que a gente ia levar violinado o dia inteiro, né? Era um dia bastante lateral aqui, percebe que os movimentos são todos com amplitude curta. Então, só um segundinho. Bom, então, assim, como eu falei, né, essa live fica gravada, né, é uma live intencionalmente bem curta para ficar disponível lá na Hotmart. Eu apresentei, para quem chegou no caso, a Lud e o Orlando chegaram depois, eu apresentei o, eu apresentei as alterações que a gente teve no código, mostrei a diferença de uma tela, o quanto é mais confuso uma tela sem o indicador e sem a regra de coloração, a necessidade que a gente tem de olhar para um monte de informação ao mesmo tempo, em comparação a olhar para uma tela com um indicador, né, que faz automaticamente a marcação para a gente, e tem na regra de coloração tudo embutido, então ele identifica sozinho todos os pontos que a gente tem que observar, ele marca isso sozinho para nós. Mostrei os parâmetros novos, que são relevantes para quem opera, e eu comentei no início da live, mas eu não dei muita ênfase, e agora eu vou falar rapidamente num parâmetro novo, que é o parâmetro pullback. Vou tentar mostrar aqui na última operação como é que funciona esse parâmetro pullback. Eu vou marcar primeiro, eu vou alterar primeiro na estratégia de execução, então a gente vai prestar atenção aqui nesse tiquezinho verde aqui, ó. A gente vai perceber que ele vai se deslocar em relação à linha, que a linha é do indicador e o tiquezinho é da estratégia de execução. São duas funções diferentes. Eu vou mostrar na estratégia de execução como é que funciona o pullback e a gente vai observar ele daí, esse deslocamento que acontece. Então, eu vou pegar aqui propriedades da regra
da estratégia de execução, sempre a linha de baixo. E aqui em pullback e entrada, eu vou colocar um ponto. Aqui, esse pullback ele é em pontos. E o máximo que eu posso usar são 4 pontos. Nesse indicador, no gráfico de 5R, o máximo que a gente vai usar são 4 pontos, porque é o que o código consegue interpretar. Então, eu vou usar um atraso, um pullback de um ponto e vou aplicar. Ok. Olha, deixa ele... Ó, voltou. Demora um segundinho para recalcular, né? Olha como deslocou daqui para cá. O que isso significa? Isso aqui é um recurso que um colega nosso, né, o Gustavo, tem esse hábito operacional de quando o trade sinaliza a entrada, ele aguarda um pequeno pullback no preço para comprar um pouquinho mais barato no caso da compra ou para vender um pouquinho mais caro no caso no caso de uma venda. Então, ele ganha esse um ponto extra aqui. Eu coloquei um, mas como eu falei, pode ser até 4. Então, eu vou deslocar agora para 4 pontos para fazer esse deslocamento. Se eu deslocar demais, é possível que ele nem faça essa compra, porque ele pode estar numa operação anterior ainda, por exemplo. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Pullback, vamos ver se com 4 pontos ele vai aceitar essa mesma compra aqui ou se ele vai desmarcar ela. Vamos ver. Não, acabou. Ó, aqui aconteceu, ó, felizmente aconteceu nesse exemplo, o retorno de 4 pontos. O que acontece? Deixa eu dar OK, vou dar OK, depois eu volto e desfaço isso aqui, tá? O que acontece? Ele, como esse pavio aqui não chegou a fazer 4 pontos, ele aguardou o fechamento do próximo box, fechamento do box 353. Deixa eu pegar o mouse, pegar essa linha aqui, ó. Quando fechou esse box aqui, ele, a partir daqui, ele considera de novo 4 pontos de pullback. Aí ele vem, aliás, quando fecha aqui, né? Perdão, quando fecha aqui em cima. Aí ele considera 4 pontos de pullback e pega a compra aqui, que acabou sendo no mesmo lugar aqui. Então, esse recurso, eu não acho uma boa ideia a gente usar ele com valores muito grandes, porque pode acontecer exatamente isso aqui. E aí, assim, se esse box aqui tivesse andado um pouco mais e voltado só até aqui, a gente estaria entrando atrasado todo esse parâmetro aqui. Então, isso é um código que está em evolução, por isso que eu sugiro que use um ou dois pontos só, quem quiser usar. Mas a minha indicação principal é até não se usar isso aqui. É um recurso específico para atender uma demanda do nosso colega, né? Então, agora eu vou voltar, por exemplo, para 2 pontos. Pullback e entrada, 2 pontos. Ver que a entrada vai voltar lá para baixo. Deve voltar lá para baixo. Ó, voltou lá para baixo. Exatamente 2 pontos abaixo daquele ponto lá. Por quê? Porque o tamanho do pavio aqui foi um pouco mais de 2 pontos. Talvez se eu colocasse 2,5 aqui, ele ainda aceitaria fazer mais na pontinha do pavio. Vamos ver? Entrada. Pullback de entrada, 2,5. Tem que utilizar ponto, né? 2,5. Ele agora deve marcar bem na pontinha do pavio lá. Acredito eu. Né? Ou aconteceu, ó, aconteceu aquilo de não puxar a entrada, porque provavelmente estava numa entrada anterior. Então, se eu for procurar, provavelmente aconteceu alguma entrada lá atrás e aí ele se perdeu. Como eu disse, não é um recurso que deve ser usado todos os dias com um valor muito grande. Um pontinho é o limite. Vou voltar. Estratégia de execução. Tóquio. Desculpa, eu coloquei 25, perdão. 2,5 aplicar. Ver se ele reconhece 2,5. Ah, foi por causa do 2,5. Então, o 2,5 já não aceitou. Acabou pegando no mesmo lugar de novo, pelo mesmo caso de antes. Então, só funcionou para um ponto e meio, certo? Não é um recurso que eu faça muita questão da utilização nele, como eu disse, mas está disponível. Quem quiser mexer aí, pullback, um ponto de entrada ou coisa do tipo, ó, marcou ali um pontinho, certo?
Herculano, Lud, alguém traz alguma dúvida aí do setup ou da utilização da ferramenta ou da automação? Eu não queria dar foco em automação hoje, porque vai ter material gravado só sobre automação, mas se tiver alguma dúvida aí eu posso ver. Então, tá joia? Boa noite. Boa noite. Eu estou testando, mas eu não consegui colocar na automação. Tá. Então Tem vamos olhar a como automação. fazer? Claro, tem sim. Tá, vamos lá. Não, como eu disse, eu só não quero focar muito na automação, porque a automação sozinha é um assunto bem grande, tá? Ela só funciona no simulador, né? Gratuitamente, sim. Mas você pode Sim, contratar o módulo da Nelógica, sim. inclusive a Nelógica está implementando algumas coisas aí para parceiros que a gente vai trabalhar junto com a Nelógica, desenvolvendo, é, disponibilizando através da Nelógica algumas coisas aí. Ainda Uhum, a Nelógica ainda está em desenvolvimento disso, então, na verdade, eu nem está formatado ainda corretamente, mas já existem essas tratativas da Nelógica. uhum. Não comigo, tá? Só para ficar claro, tratativas da Nelógica Não, tá. internas lá, né? Estratégias, automação de estratégias, né? Então eu vou pegar aqui, eu vou até excluir, não vou excluir não, eu vou fazer uma nova aqui. Eu tenho que excluir sim para evitar conflito, tá? Então eu vou excluir essa estratégia aqui, estava usando o Tóquio 108, e eu vou fazer uma nova estratégia. A conta de simulação tá ali, não vai mudar. Uhum, Selecionar estratégias. Eu vou pegar o Tóquio 108, eu já importei, né? Isso aí tu já está com ele importadinho, tudo bonitinho, do ok. Coloco o ativo WDO, tem que ser o contrato atual, tá? Não dá para usar cross order aqui, não dá para usar o FUT. Eu tentei usar o FUT, não dá. Tem que ser o atual. Seleciona ele, dois cliques, né? Carregou. Periodicidade, 5 REM, tá? 5 REM, normal. Quantidade por ordem. Como a gente vai definir por código, a quantidade por ordem aqui, e ainda como é no simulador, eu acho irrelevante se mexer em quantidade de alvo, tá? De alvo, uhum, quantidade de contratos. Mas é isso. Então, aqui eu tenho a parametrização básica, a configuração básica da tela. Eu já estou usando aqui configurações avançadas, ó. Eu marco aqui configurações avançadas para eu ter aqui em cima outras opções. Então, na entrada, eu posso definir um horário de entrada além daquele que eu defino lá no código. Não é necessário, porque o nosso código prevê isso. Saída, eu posso marcar essa opção. Aliás, eu recomendo que se use essa opção aqui, principalmente em conta real. Eu recomendo que se use essa opção aqui de zeragem do Profit, porque ela não conflita com o nosso código e ela é mais segura, porque ela não leva em consideração fechamento de box, igual o nosso código leva, ela leva simplesmente horário. Deu 18h15, ela encerra a posição, então é uhum, importante. Estratégia oco a gente não precisa, porque a gente está fazendo isso via código. Mas, uhum. se eu quero usar alvo fixo, ou se eu quero usar trailing stop ou coisa do tipo, configura a ordem oco do jeitinho que a gente faz lá nas nossas operações, na mão, né, como se diz. Uhum, Configura, seleciona ela aqui. Eu poderia selecionar aqui, por exemplo, o toque, né? Quando eu seleciono o toque, ele muda para definida por oco. Então, ele sai do código. Aqui eu vou botar nenhuma, ele volta para definida por código, que é o que a gente quer. Risco, eu acho importante, né? Conta real, eu acho importante que a gente trabalhe com gerenciamento de risco. Ele funciona com aquela mesma tela de gerenciamento de risco lá, padrão do Profit. Basta selecionar aqui a conta e padronizar ou parametrizar os valores que a gente quer. Ok, vou cancelar. E questão de segurança, tem um recurso aqui que eu acho importante também, que é, em caso de leilão, a gente desativar a estratégia ou desativar a estratégia e cancelar as ordens zerando posição, para evitar que a gente tenha um susto de, por exemplo, o ativo no dólar é comum, a gente está ali comprado, por exemplo, dependendo do valor que está, o Banco Central entra e a gente fica comprado e desce 200 pontos. Então, Deus é mais. é um recurso que eu acho bastante segurança
de bastante segurança, a gente usar ele aqui. Então, desativar a estratégia, cancelar a ordem e zerar a posição. Depois que voltou do leilão, a gente vai lá, avalia, reativa o robô e etc. Tá? Então, assim, essas são as parametrizações básicas de funcionamento, né? Ele tem esse recurso aqui de caso de falha de execução do código, ele desativa a estratégia. Então, se daqui a pouco olhar aqui nessa tela anterior aqui e ver que ele está parado, pode ter sido algum conflito no código, ele parou de executar e então ele desativa para evitar fazer operações de forma errada. Então, essa aqui é a parametrização básica. Só que a gente, na primeira tela, a gente tem aqui, ó, editar parâmetros. E aqui, inclusive, quando eu mando no grupo lá, vocês perceberam que eu mando no grupo lá, hoje de manhã eu mandei parâmetros dos horários de notícia, né? Então, por exemplo, hoje a gente vem aqui de manhã, antes de executar a estratégia, vem aqui e coloca, pô, que hora que eu quero trabalhar, que ele trabalhe para mim, qual é a hora de encerramento, e eu venho aqui e coloco os horários de notícia de hoje. Ah, hoje teve notícia às 10h30, teve notícia às 12 horas e teve notícia às 15 horas, por exemplo. Mas eu não quero usar 15 minutos de faixa, eu quero usar 10 minutos de faixa só. Ok, mudou aqui. Mantém gain e loss, aí não precisa se preocupar com os percents. Mantém aqui o gatilho e a zona de reversão como a gente está usando, mas esse parâmetro é permitido, né? Quantidade de trades por dia, define se a sua quantidade de trades por dia pode ser definida aqui pelo código. E a quantidade de contratos que vai operar. Se eu colocar 5 aqui, quando ele fizer as operações, ele vai fazer 5 compras ou 5 vendas. Então, dou OK e crio a estratégia. Depois de clicar, de criada, eu só preciso executar ela aqui. Claro que eu tenho, como eu não estava logado no Profit, né? Loguei, pronto, está executando. Agora, sempre que os requisitos forem atendidos, ele vai executar as ordens. Um conflito que a gente já percebeu, nós na sala percebemos, e aí já tem chamado aberto com a Nelógica, que é uma interrupção da execução do código em momentos aleatórios durante o dia, porque o código se perde por um defeito por uma incompatibilidade da estrutura, ele não consegue calcular com precisão, por mais óbvio que pareça, ele não consegue calcular com precisão o contador de trades. Então ele se perde e acha que já fez mais trades do que poderia e para de operar. Então, para contornar isso, não deu tempo de implementar nessa versão 108 que saiu hoje, não deu tempo de implementar, mas vai sair agora em seguida, vai ter uma nova versão, uma versão voltada para quem está querendo fazer automação. Tá? Essa versão 108 ela está perfeitinha, funcionando com auto-range, com tudo, funcionando para indicador, para regra de coloração e para estratégia de execução, mas para automação, a próxima versão vai ser melhorada, porque nós vamos ter um parâmetro que desabilita o contador de trades. Desabilitando o contador de trades, na verdade vai ser só colocar lá zero, né? Não precisa, é só ir lá na quantidade e colocar zero. Quando colocar zero, ele vai reconhecer que não é para usar o contador de trades. E aqui, dentro da configuração da, da própria automação, em risco, aqui dentro, aqui a gente vai colocar ó, número de perdas consecutivas, ou então esse parâmetro aqui, ó, alcançar número de operações fechadas. Então, a gente vai passar a usar esse recurso aqui para automação. Mas como a gente quer utilizar também no indicador, eu preciso do contador de trades lá dentro. Por isso que ele vai ficar ainda, ele vai ficar no código, só que a gente vai zerar ele. Repito, na versão 108, não adianta zerar ele, que ele não vai fazer operação nenhuma. A partir da versão 109, se ele for zero, a gente vai ter que usar esse recurso aqui, que é para automação. Fiz um overview, assim, fiz uma geral, Lud. Onde é que está a tua dúvida pontual Beleza. agora? Não, agora esclareceu. É porque eu não estava conseguindo colocar a automação no simulador mesmo, que eu pensei assim, eu falei, eu vou colocar
para eu ter os dados, né, de É quanto que está importante. dando um e outro. E eu consigo colocar, por exemplo, automação no Tóquio e Arcade ao mesmo tempo? Não, né? Perfeito, quero mostrar Consegue? isso. Consegue, perfeito. Olha Ah, só. tá. Na simulação, a gente, cada vez que a gente cria uma nova estratégia, toda vez que a gente cria uma nova estratégia, ele vai criando, eu vou salvar aqui, ó, ele vai criando aqui dentro da conta de simulação, ele vai criando carteiras. É uma carteira para cada estratégia. Então, olha, eu nem estou usando mais a estratégia Tóquio 107, ele tem uma carteira do Tóquio 107. Porto Alegre é um outro indicador, né? Um outro setup. Esse indicador Hum, faz parte do produto lá, né? Fechado. Tem o indicador Porto Alegre, tem uma carteira para ele. O indicador Tóquio ah, 108, tá. que a gente habilitou agora, tem uma carteira para ele. Então, eu consigo, durante o dia, eu utilizo três telas aqui. Deixa eu mostrar rapidinho a minha tela, só para vocês verem. Deixa eu carregar aqui, Day Trade Sala. Primeiro deixa eu salvar o meu desktop. Salvar desktop. E aí eu vou carregar o meu desktop do dia a dia, para vocês verem que eu fico com três telas abertas. Eu acho que na outra live eu até mostrei. Eu fico com três telas abertas porque eu estou validando três setups ao mesmo tempo. Então, claro, como é bastante coisa, ele demora um pouquinho a carregar. Mas eu fico exatamente com o Tóquio na esquerda, porque é menor renco, né? 5R, 6R e 12R. Então, essa tela azul aqui não, né? Nem essa aqui do código. Ó, aqui atrás eu tenho 5R com o Tóquio, eu tenho 6R com o Arcádia e eu tenho o 12R com o Porto Alegre ou 15R com o Piracicaba. São dois setups em rencos diferentes também. Cada um deles fica com uma carteira e com um robozinho funcionando. Então aqui eu deixo, né, claro, quando eu estou com esse aqui no Tóquio, eu deixo aqui no Tóquio, ele vai mostrar para mim aqui. Aqui ele vai mostrar a carteira do Arcádia, já está mostrando até, ó, do Arcádia. E aqui ele vai mostrar o Piracicaba, ou o Porto Alegre, nesse caso aqui é o Piracicaba, não, nesse caso aqui é o Porto Alegre. Então ele já está mostrando, ó, Porto Alegre. Tá? Como eu não ativei os robôs hoje, as carteiras estão zeradas. Ó. Eu não ativei ele hoje, então estão todas zeradas. Mas no final do dia, cada carteira tem o seu saldo. Então tu consegue sim controlar os operacionais em inclusive duas pontas diferentes. Eu posso estar vendido num setup e comprado no outro. Isso é bem interessante, essa questão de carteiras. Entendi. É porque o 5R ele é mais rápido, né? E aí Sim, acaba que ele tem, parece mais entrada, né? sim. Sim. É que tem mais entradas, mas isso varia um pouco, sabe? Quando a gente tem, por Uhum, exemplo, um dia com uma amplitude muito curta, eu posso levar 5 violinadas no Arcádia e não ter saído ainda, porque o meu stop no Tóquio é 9 e no uhum, Arcádia é 8,5. E eu posso ter levado violinadas de 8,5 pontos no Tóquio, no Arcádia, e dependendo do ponto de entrada que eu peguei o Tóquio, eu posso estar na mesma operação ainda. Então, às vezes, eu estou numa operação só e no Arcádia eu já fiz 3, 4. Já aconteceu isso. uhum. Tem dias que eu tenho mais operações no Tóquio, tem dias que eu tenho mais operações no Arcádia. Quando eu tenho uma Entendi. amplitude, quando eu tenho uma amplitude que completa movimento mais fácil, o Tóquio dá mais entradas. Mas quando fica, Uhum, dependendo da amplitude, o Arcadia tem mais entradas, porque acaba estopando mais, ou então até pegando mais alvo também. Às vezes ele pega um alvo uhum, curto de 7,5, que o alvo dele é de 7,5, o Tóquio é um alvo de 10, às vezes ele pega o alvo no Arcadia, volta, dá uma nova entrada, e o Tóquio fica lá, dentro da mesma operação, ainda até pegar 10 pontos. Volta no zero, fica um pouquinho uhum. negativo, chega lá no 8 pontos, volta, e isso pode acontecer. Mas são dois operacionais que eu gosto muito. O Tóquio no 5R parece ser um pouco mais rápido, mas o fato do Arcadia ser um alvo de 7,5 por padrão, acaba também sendo operações curtas. Então,
É um operacional que eu gosto bastante, confio nele, eu estou usando ele já antes de transformar ele em indicador, eu estou usando ele aí provavelmente chegando perto de um ano já. Então, E você já tem, você acha que um ou outro funciona melhor ou não? é muito sazonal. Tem épocas em que o Tóquio funciona muito melhor. E Uhum, o que que vai determinar isso? O dia a dia. Por exemplo, como eu mostrei antes aqui, quando tu chegou, eu estava mostrando o exemplo, né, de a gente fazer um ajustezinho ali no Tóquio para não levar violinada. uhum, eu vi, eu peguei. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Uhum, Como eu digo assim, os backtests, eles nos dão um cenário geral, que é para eu saber, uhum, pô, esse setup vale a pena ou não vale a pena? Ele vale a pena, não tenho dúvida de que ele vale a pena. Basta ver que do dia que eu fiz a apresentação deles até hoje, só o Tóquio sozinho já pagaria um ano de assinatura. E uhum. 10 indicadores lá. Então, mas tem outros indicadores, por exemplo, o Tóquio, o Arcadia hoje, não, o Tóquio hoje foi muito mal. Eu Hoje ficou lateral. Hoje, na verdade, eu acho que foi exatamente porque ficou qualquer, lateral. qualquer coisa, não tem Qualquer jeito. coisa, é. Se eu pegar o Tóquio hoje, deixa eu fazer um teste bem rapidinho aqui, já que estamos. Nossa, hoje foi péssimo, Foi péssimo péssimo dia. para tudo, né? Mas aí, assim, Aham, a gente tem que se adaptar. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro sempre para todo mundo. O indicador, ele é um auxiliar para aquilo que a gente já sabe fazer, né? Então uhum, vai vai ficar tomando stop o dia todo, sabendo que o operacional não está encaixando, não vai, né? Não é, vai. não. Então, ó, hoje a gente teve notícia às 10h30, depois teve notícia às 12 e depois teve notícia às 15. Eu vou rodar um backtest bem rapidinho aqui, só para a gente ver como é que foi o resultado do dia. Ah, eu botei no ano ao invés de botar no dia. Ele vai demorar uma eternidade. Mas A gente consegue colocar ele no replay? consegue, consegue. Tá, legal. É bem legal também. Claro, tu sabe que o replay tem aquelas condições de, às vezes, Sim, dar um atraso sim. de entrada, isso funciona. Tem aqueles defeitinhos que a gente se lembra bem, né? Eu não utilizo Uhum, muito o replay de mercado, porque eu prefiro ver as coisas acontecendo durante o dia. A gente vai mexendo no código aí e fazendo as melhorias ao longo do dia em mercado, em tempo real. Então, por exemplo, essa versão 108, eu estou já aí há vários dias utilizando ela o dia todo para ver se ela está ok, para já ir direto para a plataforma. Então, eu não fico fazendo replay fora do mercado, eu uso no mercado, que é para ver se vai funcionar no mercado no tempo real, depois vai funcionar também, não adianta, uhum. vai funcionar no replay também, né? Enquanto que se eu testo só no replay, talvez chegue no mercado não vai funcionar tão bem. Deixa eu pegar só o dia de hoje que vamos ver como é que foi o toque. Eu sei que foi muito ruim, mas vamos ver aqui, quantidade de trades eu vou deixar liberado. Deixa eu executar aqui, backtest, vamos ver, bem rapidinho. Eu acho que deu uns 20 a 30 pontos ou até mais hoje negativo. Foi muito ruim. Não, nossa. Hoje foi aquele dia da gente ver, olhar e falar, vai embora, vai tomar um sorvete. Não, aí, assim, por exemplo, tem outros indicadores dentro do produto lá, a gente tem outros indicadores que são mais apropriados para momentos de lateralização. Então, Uhum, tem um indicador que é o São Paulo. Todos são nome de cidades, né? Então, tem um indicador que é o São Paulo. Ele funciona em qualquer renco, mas ele é desenhado para 4R. Então, se tu olhar hoje o gráfico do, do dólar, até no 4R eu acho que até nem está tão bonito quanto estaria mais no 6R. Mas tu vê que ele formou bem uma região aqui em cima, né? E durante boa uhum, parte do dia ele teve aqui dentro dessa região. uhum. E se pegar no 4R ainda, que é um setupzinho mais curto, e olhar ele aqui, ó, aqui um setup de lateralização faz a festa. O cara faz 10 É, trades em poucos minutos aqui, põe 40 pontos no bolso e deu. Então tem que é olhar para o verdade. mercado e enxergar, olha, tá no momento lateral, é melhor eu trocar de indicador, é melhor eu ir para um Uhum, indicador mais adequado à lateralização.
Formou longas tendências. Pô, vamos para um setup mais longo, vamos tentar, de repente, o Porto Alegre, o Piracicaba, que tem rencos maiores, né? Tem, o Porto Alegre até ele é um setup voltado a teste de VWAP. Então, tem que aguardar ele fazer um movimento longo, fazer uma correção até VWAP, por exemplo, para daí a gente pegar essa correção, né, e comprar ou vender. Então, deixa eu ver aqui como é que ficou o resultado de hoje do. Olha, ficou horrível o resultado. Eu rodei com 11 pontos de stop, ao invés de 9. Eu tinha alterado e esqueci de voltar. Mas mesmo assim, ficou pior ainda. Ficou resultado do dia 69 pontos negativo. Negativos. Então é um resultado péssimo. Mas É. então, né, como é que vai ficar tão ruim o resultado? Gerenciamento de risco. Quantos stops tu aceita tomar no dia? 3. Parou com 30 pontos, 27 É. pontos, né? Uhum. Mas podia ter recuperado. Cara, gestão de risco está acima de setup. Eu falei isso na live de apresentação. Gestão de risco é um layer, é uma camada acima. Não cabe no teu bolso tomar 3 stops, 4 stops no dia, toma 2 e para. Não interessa que depois o setup andou bem e podia ter zerado e terminado positivo. Porque poderia acontecer como aconteceu hoje, de ficar 69. Eu mudei agora para 9 pontos de stop, que é o padrão, para a gente ver quantos stops daria. Mas se eu não me engano, vai ficar parecido, assim, 69 pontos. É Uhum. muito ponto para perder num dia. Foram só 3 É. games hoje. Por quê? Visivelmente não encaixava. Ó, deixa eu ver aqui quantos pontos ficou. Ficou menos pior. Com 9 pontos de stop, ficou menos pior. Foram 49 pontos, mas ainda assim são 49 pontos. Por quê? Das 9h19, primeiro trade, até as 11 horas da manhã, foram 6 trades em sequência de loss. 6. Uhum. 6. Aí olha pro gráfico. Olha que coisa horrível que estava esse gráfico. Quem é que vai ser maluco de operar isso aqui? É. Não, hoje não. Não tem como, né? Realmente. Acho que foi um dos piores dias, assim. Ficou De, muito ruim. de Muito ruim. lateralização é horrível, né? Não é? Eu não Ficou sei se, muito eu não ruim. sei se tu operou hoje ou não. Eu não operei hoje, eu tive um problema particular para resolver. Eu acabei, fiquei pouco na sala e nem operei. Né, a plataforma está Não, ligada hoje, por causa da hoje, sala, mas eu nem operei. hoje Bom, foi complicado. Lude, mais alguma dúvida que eu possa te ajudar? Não, não, só isso. Eu tô colocando ele para rodar no 11R. Perfeito. Aí, eu não sei, assim, como eu coloquei o que a gente faz no 6R, né? Uhum. Então, eu não tenho parâmetro de Gatilho, qual é o valor de o loss gatilho e de... MACD, o gatilho MACD e o zona de reversão, tu também vai ter que estar pensando num tempo maior, tu também vai ter que observar se isso aí funciona bem, usar o gatilho de 0,25 Uhum, e a zona de reversão de 0,5. É uma coisa que tu vai ter que observar. O alvo e o uhum, stop, eu acho que tu poderia trabalhar com alvo proporcional em tamanho de box. Então, por exemplo, no 6R, a gente usa 3 boxes de alvo, perdão, 5. Não, tu está usando o Tóquio ou o Arcadia no 11R. Tóquio? eu coloco um e outro para ver Tá. como é que tá. Então, vamos começar pelo Arcadia, que é 6R, aí o dobro é 11, né? 6, o dobro de 6 não é 11, mas o renco dobrado, né? O 6 passa para 11. Uhum, No Arcadia, a gente tem três alvos, 3 boxes de alvo. São 7,5 pontos. Eu uhum, tentaria começar a validação do Arcadia 11R, eu tentaria começar a validação com 15 pontos, com três uhum, boxes, também, no dólar, né, 11R. O Tóquio, eu acho que teria que ser um pouco menos do que simplesmente multiplicar por 2 e pouquinho, né? Então, tipo, pegar de 10 pontos, tentar pegar 20. Eu acho que dá para tentar fazer os primeiros testes ali na casa de 18 pontos ou 16 pontos.
para começar a ver Uhum. como é que fica a taxa de acerto disso. Porque senão a gente pode não ter movimentos com amplitude suficiente para tu ter mais de uma entrada no dia. Isso são coisas, Lud, Uhum. agora que com um indicador tu consegue começar a validar. E de uma forma bem Uhum. simples. Joga o indicador em cima, deixa eu voltar para a tela dos indicadores aqui. Tu pega a tua tela, joga um indicador com no gráfico de 11R. Nossa, como está demorado para carregar. Joga no teu indicador, aliás, joga o teu indicador no teu gráfico de 11R e pega aquele parâmetro ali e começa a brincar com ele e olhar para o gráfico quantas operações consegue chegar no alvo. Se tu vê que está ficando poucas operações durante o dia, e isso é fácil de ver, olha, está bem demorado porque eu estou rodando estratégias aqui do lado. Se tu vê que fica durante o dia inteiro praticamente um ou dois conjuntos de três linhas ali, né? A linha de entrada, a linha de alvo e de stop. Se o dia inteiro tem duas ou três, quer dizer que tu tem poucas operações com amplitude suficiente para pegar alvo. Aí tu vai lá e Uhum. diminui, por exemplo, de 16 pontos. Vamos puxar para cá. Vamos fazer um testezinho rápido aqui, já que a gente está aqui, né? Não vamos demorar demais, mas ó, vamos colocar aqui 11R e vamos deixar o indicador com a configuração padrão dele. Vamos ver o que ele traz aqui. Deixa o indicador carregar, demora um pouquinho. Ó, a estratégia chegou a ficar causando atraso de tão pesado que é aqui. Vamos lá. Deixa eu inserir o indicador. Tóquio. Inserir. Ok. Demorou um pouquinho. Ó, remover regra de coloração. Pronto. Olha só. Hoje, que atendeu os requisitos por causa de horário e de ponto de entrada, para usar o 11R, só aconteceu uma operação. Olha que louco isso. Só Uhum. aconteceu essa operação aqui. Porque a última operação foi ontem de tarde, ó, 2 horas da tarde. Aí, hoje, com esse critério aqui, ele não pegou nenhuma operação. Teria que começar o indicador, né? A regra de execução pegou aqui, né? O indicador está com o parâmetro ali. O que que tu teria que começar a fazer? Olhar quantas marcações estão acontecendo aqui de gain e de loss, ó. Por exemplo, aqui Uhum. comprou, estopou, aqui vendeu, deu alvo. Começa a prestar atenção. Pô, depois que fez a venda, quantos boxes está fechando? Lembra que eu falei que eu achava demais tentar pegar 5 boxes? Hoje não aconteceu nenhuma Aham. vez. Hoje, É. se tu olhar aqui, ó, tem. Cadê o. Cadê aqui, ó? Ó, da compra deu um box só, da venda deu dois box só, da compra chegou a dar três, ó, isso aqui até foi bem, e aqui deu um só. Então tu tem pouca Uhum. amplitude. Ah, mas talvez num É. dia num dia de mais movimento tu vá conseguir mais fácil. Ok, ok. Uhum. Só que daí talvez tu tenha que trabalhar com parâmetros diferentes, né? De repente não dá para usar o mesmo Sim. gatilho, não dá para usar o mesmo mesma zona de reversão. É, não foi testado para isso, né? Foi testado Mas a com ideia do menor. indicador foi testado para o menor. A ideia do indicador, de tu ter esses parâmetros lá, é justamente tu ter essa liberdade. Por isso que eu não tirei. Se fosse Uhum. para deixar, inclusive até existiam versões anteriores em que tu podia alterar até o MACD. Diz, eu quero usar um Uhum. MACD diferente do 150, 14, 14, né? Ou no caso do Tóquio, do Uhum. 55, 26, 9. Eu quero usar o outro qualquer que seja lá. Tudo isso tu conseguia alterar. E tu tendo essa previsão no código, fica muito mais fácil, né? Uhum. Mas enfim, Lude, estou à disposição. Se lá no grupo, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar lá ou Tá mandar joia. mensagem. E espero que tenha conseguido esclarecer aí. Esse material está Sim, sim, gravado, foi ótimo. tu perdeu o comecinho lá, se quiser assistir o início, Uhum. logo mais vai subir lá para o YouTube, daí fica disponível lá no, dentro da Hotmart, lá nas aulas ao vivo, né, no módulo lá de aulas ao vivo. E qualquer Uhum. coisa, estou à disposição. Beleza? Tá joia. Obrigada, viu? Valeu, uma boa noite e bom descanso. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.